à beira-te da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Olá, amigos! Mais uma vez estamos juntos para a nossa festa, né, do Evangelho, tá certo? Então, agradecemos a oportunidade, agradecemos a Deus por estarmos aqui, a oportunidade de convite dos irmãos para esse trabalho. Vamos primeiro, né, falar com Deus, pedir inspiração aos amigos espirituais para esse nosso
momento. Então, Mestre amado Jesus, mais uma vez lhe agradecemos pela oportunidade de falar de seu evangelho, falar, Senhor, daquilo que nos fará modificar nossos comportamentos, modificar nossa forma de ver a vida, modificar o nosso meio e com o nosso exemplo, principalmente, ser instrumento de paz e de amor para os nossos semelhantes. Pai que estás nos céus, glorificado seja, Senhor, o vosso santo nome, venha a nós teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, todas as nossas dívidas, à medida em que perdoamos quem nos deve. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações. Livra-nos do mal, que assim seja. Então, meus amigos, mais uma vez estamos aqui, não é? Para o nosso trabalho de evangelioterapia, porque é isso mesmo. Falar do evangelho é uma terapia que faz com que a gente ame mais ainda essa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante para a atualidade, que é o orgulho e a humildade. E acrescentamos a esse orgulho e a humildade em tempos de transição planetária. Então, a diferença, não é? Nós temos esse assunto no nosso livro, um dos 5 livros do Pentateuco da Doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre orgulho e humildade. E nós vamos hoje conversar, né? O que é que o Evangelho nos convida a transformação, a mudança de comportamento. O que é que o Evangelho nos traz sobre a postura nossa, espíritas, cristãos, com relação a essa onda de exposição, se nós podemos dizer, da imagem exagerada que a gente está vendo em nossa sociedade. Então, primeiro, nós precisamos falar um pouquinho sobre o panorama social. O que é que nós estamos observando hoje em nossa sociedade? Então, nós estamos em um processo de transição planetária. A Terra é um planeta de provas e expiações, está na condição de provas e expiações, e estamos caminhando para a mudança de provas e expiações para um planeta regenerador. E isso traz muitos desafios para nós. E um dos principais desafios é a mudança íntima, é a transformação do ser humano, da pessoa, né? Nossa transformação e, por conseguinte, a transformação do nosso irmão, do nosso semelhante. Não devemos e não podemos exigir que o nosso semelhante acelere o seu processo evolutivo. Não, não, não. Mas podemos exigir de nós uma postura lúcida com relação ao Evangelho do Mestre Jesus em nossas vidas, uma postura com relação à doutrina dos Espíritos em nossa vida. Então, a transição planetária, ela é muito boa para o planeta, ela é muito boa para os seus habitantes, mas exige de todos os moradores, de todos os seres deste planeta, como é que nós vamos dizer? O compromisso, né? Primeiro, a conscientização de que todos nós estamos envolvidos em um mesmo processo, que todos nós estamos conectados, que todos nós estamos ligados. Hoje essa palavra, né, de conexão está muito na moda por causa das redes sociais.
E por isso nós começamos a falar sobre a exposição exagerada que nós estamos vendo das pessoas nas redes sociais. Vale hoje muito o exterior. Muitos segmentos estão até valorizando mais o exterior do que o interior. Hoje as pessoas, elas se vestem, não é? Para expor a sua imagem. Em todo instante, é uma selfie, é uma foto, se a gente não estiver com o aparelhinho celular em nossas mãos, nós nos sentimos órfãos, né? Ou nos sentimos como se estivesse faltando alguma coisa. Para muitos, hoje, o aparelhinho celular é uma extensão do corpo. Vejam a que ponto a nossa sociedade, né? Que ponto nós chegamos, que algumas pessoas não conseguem mais e declaram isso. Não conseguem mais viver sem esse aparelhinho eletrônico. Faz parte do processo evolutivo? Faz parte do processo evolutivo. Já há 50 anos atrás, os espíritos traziam através de Chico Xavier e outros médiuns idôneos que a humanidade iria passar por uma transformação tecnológica muito grande e que ia ser, rápido isso. E é o que nós estamos presenciando. Um crescimento tecnológico, um crescimento científico, um crescimento da área da saúde, mas, como está lá no Livro dos Espíritos, a parte moral está sofrendo, porque nós estamos avançando nas áreas materiais, mas estamos ainda muito aquém do que deveríamos avançar no processo moral. E aí entra nesse contexto a questão do orgulho e da humildade. E aí nós temos uma frase de Allan Kardec, não é? E no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos diz que o orgulho é o pai de todos os vícios. Por quê? Porque quando nós achamos, né, que somos, porque o que é o orgulho? É a criatura se achar superior aos outros. E nós já sabemos que somos todos iguais perante Deus. Para Deus somos todos seus filhos, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas todos com iguais condições de evolução. Todos nós temos condição de crescer, não é? E temos, nesse processo reencarnatório, recebemos deste planeta que nós estamos vivendo, o planeta Terra, as condições necessárias para que nós possamos levar a termo e a bom termo o nosso processo reencarnatório. Então, o orgulhoso é aquele que acha que está acima dos seus semelhantes. Acha que ele é sempre mais e melhor do que os outros. E quando nós trazemos essa questão do orgulho e da humildade em tempos de transição planetária, é porque hoje, pelos últimos acontecimentos da nossa sociedade, pandemia, vários processos extremamente violentos, e por último agora, infelizmente, né, essa guerra perpetrada contra a Iugoslávia, nós vemos o quê? A exacerbação do orgulho, da vaidade, né? Da ambição desmedida. Sabemos também, pela lei de ação e reação, que ninguém passa por nada imerecidamente. Então, se determinado país está passando por um processo tão grave, que é o processo de uma guerra, é porque os seus habitantes necessitam passar por aquele processo para aprender, para modificar-se. E nós que estamos à parte, entre aspas, por que entre aspas? Falamos no início que estamos todos nós conectados. Então, mesmo esta guerra acontecendo longe de nós, brasileiros, ela nos afeta em muito, porque nós estamos em um
processo globalizado. Hoje, as notícias chegam para nós em questão de segundos. O que antes, nas 2 primeiras grandes guerras que nós tivemos, as notícias levavam meses para chegar a outros países, hoje é questão de minuto. Um bombardeio que você vê em determinada região do globo, você recebe no aparelhinho em questão de minutos, graças ao desenvolvimento da tecnologia. Então, está lá no Livro dos Espíritos a necessidade de determinados exemplos, determinados testes que certas nações precisam passar. E a outra nação que está provocando este tipo de situação extremamente difícil, é um dos recursos, né, que as leis espirituais, às vezes, utiliza para acordar, né, não só aquelas nações envolvidas no processo, mas todas as nações, porque nós aprendemos também com o exemplo do que o nosso irmão está passando, né, como os antigos gostavam de dizer, né, quando você vê a barba do seu vizinho pegando fogo, você coloca a sua de molho, né, as pessoas que têm os cabelos encandecidos, né, como o nosso, deve lembrar de alguns desses ditados que os antigos, né? Então, minha mãe sempre dizia, quando você vê a barba do seu vizinho pegando fogo, bote a sua de molho. Quer dizer o quê? Quando você vê o problema do seu semelhante, pare, vigie, observe, para que esse problema não venha também para você. E você não venha passar também por isso. Mas qual a nascente de tudo isso? O orgulho, que é uma das chagas da humanidade. Os espíritos iluminares da codificação kardeciana diz que são 2 os processos que emperram a humanidade de crescer: o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo. Orgulho porque a criatura acha superior aos outros, e egoísmo porque você quer tudo para você. Então, no dia em que nós compreendermos que nós não temos nada, que nada é nosso, que tudo é emprestado da divindade, nós iremos viver melhor. Maria Montessori, que foi uma educadora, ela dizia o seguinte: hoje nós educamos pela competição. No dia que nós educarmos para a colaboração, nós não teremos mais guerra em nosso planeta. Compreender? Porque realmente nós educamos as nossas crianças a competirem umas com as outras. Você tem que tirar 10, você tem que fazer o deverzinho melhor do que o seu colega, mais bonito do que o seu colega. Quando nós deveríamos educá-los de que forma? Faça o seu deverzinho da melhor forma que você puder fazer. E ajude ao seu colega se ele não está conseguindo fazer o deverzinho dele, a tarefa dele. Essa é a verdadeira educação. Então, quando nós educarmos os nossos filhos, não a competir uns com os outros, mas a colaborar, todos nós venceremos o ímpeto da guerra, o germe da guerra, né? Chico Xavier já falava que a guerra mundial, ou a guerra que às vezes estoura em determinadas nações, começa onde? Dentro do próprio ser humano. Porque nós ainda somos orgulhosos, prepotentes, vaidosos e temos ainda a guerra, o ímpeto de guerrear, o ímpeto de duelar dentro de nós. Quando nós modificarmos isso, nós vamos ser pacíficos e pacificadores. Por quê? Porque primeiro nós precisamos vencer os monstros que estão dentro de nós. Como tem uma lenda, né, do sábio, chegaram para ele e disseram, né, o que era o bem e o mal dentro da criatura. Ele disse, são como 2 animais, 2 cachorros. Um do bem, que vai lhe trazer
bons pensamentos, boas intenções, boas ações, e o do mal, que vai lhe trazer maus pensamentos, más ações. Aí o rapaz pergunta assim, e qual que vai vencer essa batalha dentro de nós? E o sábio diz, aquele que você mais alimentar. Compreenderam, meus irmãos? Então, quando nós alimentamos o animalzinho que tem dentro de nós ainda, que é reativo e não ativo, que é diferente. Uma coisa é você ser ativo, outra coisa é você ser reativo. Quando nós vencermos esse ímpeto de reação que nós ainda temos dentro de nós e aprendermos a agir, e aí a doutrina nos explica e nos ensina a fé cega e a fé raciocinada. Que a fé raciocinada é aquela que analisa as questões. E depois que nós analisamos, nós vamos resolver, decidir a melhor forma para agir diante daquela situação. É quando nós agimos como verdadeiros seres humanos. Porque algumas vezes nós nos assemelhamos mais aos animais em determinados comportamentos do que a verdadeiros seres humanos. Então, com relação ao orgulho e o egoísmo, né? O irmão Kardec diz assim, com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições. Porque quando quem fala mais alto é o orgulho, a vaidade, a prepotência e o egoísmo, sempre o menos favorecido será pisoteado. Passaremos por cima dessas criaturas como tratores, destruindo os seus sonhos, destruindo os seus desejos, sua vontade de crescer, destruindo famílias, destruindo tudo que a criatura construiu, porque eu posso fazer, não é? Eu tenho condição, eu quero. Quando hoje, meus irmãos, a proposta mundial é outra completamente diferente. E que nós devemos fazer, nós que estamos do lado de cá, para vencer estes ímpetos dentro de nós? Primeiro, oração. E segundo, uma frase que Joana de Ângeles sempre nos diz, primeiro sábio, né? Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E Joana diz, estuda e estuda-te. O que é que ela quer dizer? O que é que Sócrates quer dizer? Eu preciso me conhecer, compreender os meus limites, para daí eu saber lidar com determinadas situações. Se eu não sei como lidar com determinadas situações, a cada momento eu vou ser surpreendido e a cada momento eu terei uma reação diferente. Olha como eu estou falando, uma reação diferente. Mas quando eu medito, quando eu paro para refletir sobre as minhas próprias limitações, eu começo a saber onde o meu calo aperta, onde é meu calcanhar de Aquiles. E se eu sei onde é o meu calcanhar de Aquiles, eu vou fugir, não é? Vou me afastar de ambientes e situações que vão me pôr em situações complicadas, que vão me trazer uma tentação para novamente sucumbir a determinadas situações. Hoje, quando nós vemos comportamentos equivocados de políticos, hoje, quando nós vemos comportamentos equivocados de pessoas que estão na mídia, por isso a gente falou no início, né? As pessoas que estão excessivamente se mostrando na mídia. Quando nós vemos esses comportamentos equivocados, primeiro, o nosso comportamento deve ser de oração, para que essas pessoas despertem, mas também de reflexão. Será que se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu não faria a mesma coisa? Ou até seria mais efusivo, né? Seria mais impetuoso até do que essa pessoa? Porque às vezes nós comentamos o erro do nosso semelhante sem refletir que se fosse nós naquela situação, faríamos pior. Por isso o Mestre Jesus fala no Evangelho que muitas vezes nós temos
veremos o cisco no olho do nosso irmão quando temos uma trave, né, na nossa vista, quando estamos cheios de defeitos, cheios de situações, problemas para resolver, quando o Joana fala em André Luiz, os pontos mortos, né, que nós temos em nós, que são exatamente as mazelas que nós temos que desalojar de nós, combater, vencer, no dizer de Joana de Ângeles, certo? E nós precisamos fazer isso quando? Diariamente, tá certo? Mas vamos lá para o nosso irmão Kardec. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, e não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar o contrário, tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo com superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. A gente vê essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 9. Então, o orgulho vos leva a crer-se melhor do que o que sois. É o mestre Lyonês que está dizendo isso para a gente. Então, eu preciso saber em que patamar evolutivo eu estou. Eu preciso saber que, em alguns casos, eu ignoro muitas coisas. O que é ignorar? Ou o que é o ignorante? É aquele que desconhece. Então, eu, Luciana Lima, desconheço uma infinidade de assuntos. Por quê? Porque nós vamos juntar os nossos saberes, para que, juntando esses saberes, o que cada um sabe um pouquinho, que cada um tem as suas habilidades, certo? Então, que cada um tem as suas habilidades, o conjunto dessas habilidades é que fará o quê? A transição, a evolução, o crescimento do planeta como um todo. Mas o planeta sozinho não caminha, o planeta sozinho não evolui. Os habitantes desse planeta precisam acompanhar essa evolução, precisam acompanhar esse processo. E para isso, nós precisamos pegar uma mala que tem dentro de nós, colocar tudo aquilo que nós não vamos mais precisar nessa jornada evolutiva e, descartar. Tem um grupo, né, um movimento que está sendo feito agora na Mundial que se chama minimalismo. O que é isso? É você fazer uma limpa na sua casa. Você chegar na cozinha e dizer assim, o que é que eu não estou usando mais? Tem mais de 6 meses que eu não uso aquela vasilha, que eu não uso aquela panela, que eu não uso aquele utensílio. Se você não usa, se você não precisa, descarte. Se está em bom uso, dê a alguém que esteja necessitando mais do que você. Desaloje aquela energia que está ali parada e que precisa de um movimento. Fez isso na cozinha, venha para o quarto. Abra seu guarda-roupa. O que é que de roupa aqui que há muito tempo, às vezes anos, que eu não uso? Porque eu penso assim, um dia eu vou emagrecer e esse vestido vai voltar a caber em mim. Ou, meus irmãos, às vezes é ilusão. Né, não? À medida que o tempo vai passando, a gente vai ganhando umas gordurinhas mais. Então, aquela roupinha que eu não visto mais há algum tempo, que eu desalojo essa energia, então vamos tirar e doar. Se não serve para doar, descartar, desapegar, abrir, deixar ir. Aí começamos esse processo pelas questões materiais em nossa casa. Depois que a gente faz essa limpa em nossa casa, nós vamos para o nosso ambiente de trabalho. O que é aqui no ambiente de trabalho que eu não preciso? Às vezes aquela mesa cheia de bibelôs, cheia de coisinhas, né? Mas disso aqui, o que é que realmente eu uso, o que é que eu não uso? Faço a limpa no meu ambiente de trabalho. Depois que eu fizer todos os ambientes materiais, que eu fizer o exercício do desapego, do deixar ir, aí eu venho para mim, para o meu interior. E aí eu vou refletir, o que é que realmente eu preciso desalojar? O que é que eu preciso como minimalista
para viver? O que é que eu necessito verdadeiramente para ter uma vida de espírita cristão? Será que eu preciso desse orgulho? Será que eu preciso dessa vaidade? Será que eu preciso dessa inveja? Será que eu preciso, às vezes, dessa maledicência, dessa vontade de falar do meu semelhante? Então, são coisas, meus irmãos, são penduricalhos que nós temos em nós, que nós não precisamos mais, que eram, muitas vezes, ferramentas que nós utilizávamos em encarnações passadas, quando nós víamos o nosso irmão como o nosso inimigo. Quando nós, em espíritos, ainda caminhávamos nos reinos anteriores ao reino nominal, nós precisamos ir, juntando em nós, aprendemos essas ferramentas. Estar alerta sempre, porque o perigo podia vir de qualquer lado, qualquer animal podia cair, vir em cima da gente, nos ferir e tirar nossa vida. Hoje a nossa realidade é outra. Hoje nós estamos na era do intelecto. Antes era a era dos fenômenos físicos. Agora é a era dos fenômenos inteligentes. E como são fenômenos inteligentes, as nossas mentes estão sendo trabalhadas. Leiam, por favor, o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que fala sobre essa conexão do plano superior com o plano material. E as mudanças, né? Tem livros da coleção de André Luiz que são extremamente importantes, nos alertam quanto às transformações que nós passaremos espiritualmente, perispiritualmente e corpo físico. Nosso corpo vai mudar, porque essa roupa pesada ainda que nós temos, com o tempo ela vai evoluir, vai ganhar uma leveza, para ser compatível com os espíritos mais evoluídos que utilizarão essa roupa. Então, se eu acompanho esta evolução, essa ferramenta, essa vestimenta que eu estou utilizando agora, que é esse corpo físico, também irá evoluir, também irá se tornar uma matéria quintessenciada, mais leve, mais fina, compatível com o planeta regenerador. Compreenderam, meus irmãos? Então, tirarmos ou desalojarmos ou vencermos o egoísmo e o orgulho é extremamente importante nesse processo. Mas vamos lá com o nosso mestre Lyonês. Existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. A mais leve contrariedade se sentem humilhadas. Ora, nós não viemos a este mundo para nos banhar em águas de rosas. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós, o passado ainda fala mais alto. Não podemos ser tão suscetíveis assim. Texto do livro O Evangelho de Chico Xavier. Essa frase, esse pensamento é do nosso irmão Chico Xavier. E o que é que esse irmão nos diz? Um dos médiuns mais, como é que nós podemos dizer, mais preparados que nós já tivemos, né? Chico é considerado uma personalidade mundial, né? Da humanidade. E ainda acreditamos, lá na frente ainda serão, ele ainda terá reconhecimentos mais profundos, porque em termos de mediunidade, ainda não tivemos ninguém encarnado aqui, excetuando, lógico, nosso modelo e guia da humanidade, que é o Mestre Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, quem o homem tem para seguir, né, como modelo? E o Espírito de verdade é categórico. Vede Jesus. Jesus é o modelo e guia da humanidade, excetuando ele em termos de mediunidade, manifestação, exemplificação do amor, da renúncia, da abnegação, de dedicar a sua vida à obra espírita, não temos outro como Chico Xavier. Alguns espíritos, alguns médiuns já estão caminhando para esse processo, mas Chico Xavier é o nosso exemplo maior de modelo de mediunidade atuante. Então, é ele que nos diz,
somos espíritos endividados, meus queridos. Emmanuel diz que todos nós somos doentes, pedindo alta. Então, a Terra é um grande hospital, a Terra é uma grande escola, em que cada um de nós estamos aqui em séries diferentes, cada um de acordo ao seu processo evolutivo. Por isso que no início nós dissemos que não podemos e não devemos exigir do nosso semelhante uma mudança de comportamento que muitas vezes nós ainda nem cumprimos, nós ainda nem fazemos. Às vezes nós queremos que o nosso companheiro, que os nossos filhos, que os nossos pais, que nossos amigos do trabalho material, que os nossos companheiros da casa espírita sejam perfeitos, como nós não somos. Então, precisamos compreender que todos nós temos os mesmos defeitos e as mesmas virtudes, só que cada um em patamares diferentes. Em mim pode aparecer mais o orgulho, a vaidade, a prepotência, a avareza, a mentira, a falsidade. Por que não? Eu tenho que refletir nisso, se tenho esses e outros tantos defeitos, colocar-me diante do espelho, que a doutrina nos coloca e dizer, eu sou assim, e eu preciso e quero mudar. E quando nós nos movimentamos nesse processo de mudança, eita, meus irmãos, nós temos ajuda. Ajuda de amigos espirituais invisíveis, principalmente. Amigos que antes de nós reencarnarmos, assinaram uma promissória junto conosco, em que nos comprometíamos a nessa encarnação sermos diferentes e fazermos diferentes. Então, para vencermos o orgulho, a vaidade, nós precisamos primeiro pensar, o que é que eu estou fazendo aqui hoje? O que é que eu estou fazendo nessa encarnação? Qual a minha missão? Porque todos nós temos uma missão, meus queridos. Qual a principal função da reencarnação? É pagar os nossos débitos? Não. A principal função do processo reencarnatório é o amor. É aprendermos a amar os nossos semelhantes. Resgate dos nossos débitos é a consequência do exercício desse amor. É a consequência da vivência que nós temos com os nossos semelhantes. Se vivemos bem, de forma equilibrada, resgatamos os nossos débitos e não contraímos novos. Compreenderam? Esse é a cereja do bolo. Não basta eu vir aqui hoje, nessa encarnação, pagar todos os meus débitos e não me modificar. Porque se eu não me modificar para melhor, eu pago os débitos de ontem e vou contrair novas dívidas hoje para pagar na próxima encarnação? Não, esse não é o objetivo. O objetivo é você, em resgatando os seus débitos agora, aprendendo a conviver com o seu semelhante, aprendendo a tolerar o seu semelhante. E aí nós vemos, dentro desse processo de transição planetária, o clamor dos nossos irmãos pela igualdade. Igualdade em todos os níveis. Vejam que as minorias estão, em evidência. Nós estamos em conflitos psicológicos, conflitos mentais. Hoje é a era da verdade, a era de transição planetária, o período de transição planetária, meus amigos, é um período de verdades. Então, as máscaras estão caindo. Compreenderam? Todas as máscaras, porque está lá no Evangelho. Não existe nada no obscuro que um dia não venha à luz. Nada que se faça escondido que um dia não venha a aparecer. Então, hoje, em nossa sociedade, é a era da verdade. A verdade está pulsando em uma vibração que quem é sensitivo está percebendo. E as máscaras estão caindo.
Por quê? Porque a mentira não vai se manter. Um planeta regenerador não é um planeta feliz, não é um planeta perfeito. As pessoas que vivem no mundo regenerador ainda têm mazelas, ainda têm a doença, a enfermidade, só que o mal não é preponderante como acontece no mundo de provas e expiações. A fase em que nós estamos, o mal ainda domina as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas vontades. Mas isso já está acabando. O Mestre Jesus já deu basta. Já disse, começou o processo de transição, começou o processo de mudança. E com o início desse processo de mudança, vem o quê? A separação do joio do trigo. E o que é a separação do joio do trigo? Na parábola em que o Mestre Jesus Cristo diz que o Senhor chegará em frente aos dois grupos, um à direita e um à esquerda. E aí ele vai chamar esses grupos e vai perguntar: tive fome, me deste de comer? Tive sede, me deste de beber? Estando estrangeiro, me recolheste? O que é estar estrangeiro? Fugindo de um país em guerra para entrar na sua residência. Estando estrangeiro, me acolheste. Estando nu, me vestiste. Enferme na prisão, foste me ver? Todos aqueles que responderem sim a essas questões, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai posse da terra que preparei para vós. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estando estrangeiro, me recolheste, nu me vestiste, enferme na prisão e foste me ver. E aí ele perguntará aos que estão à esquerda a mesma coisa. E quando dizem que não, não, Senhor, nós não fizemos o que ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, estando estrangeiro, não me recolheste, nu e enfermo na prisão, não foste me ver. E aí eles dirão: mas Senhor, quando foi que nós te vimos nessas condições? Não é assim que a gente pensa? Meu Deus, se Jesus Cristo dissesse que viria hoje em minha casa, já pensou? Eu ia limpar a casa toda, eu ia fazer faxina, eu ia botar flores, ia botar minha melhor toalha. E quando é que ele vem na nossa casa? E aí o Mestre Jesus Cristo diz: todas as vezes que fizerdes a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. Compreenderam, meus irmãos? Então, todas as vezes que nós olhamos no olho do nosso semelhante, nós estamos olhando no olho do Mestre Jesus. Todas as vezes que nós estendemos a mão e levantamos, erguemos um irmão que está caído, é ao Mestre Jesus que nós estamos estendendo a mão. Todas as vezes que nós damos um pão, todas as vezes que nós olhamos para ele e dizemos assim: eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, que você está sofrendo, que você está passando por um momento difícil, mas isso vai passar. Acredite em Deus, acredite em Jesus, acredite na pleia de espíritos que está ao seu lado. E acredite em mim, que eu estou aqui dando meu ombro para você chorar. Agora, não vou deixar que você fique chorando o tempo todo. Chore, desabafe, mas enxugue essas lágrimas, levante, erga a cabeça, que juntos nós vamos passar por essa provação, por essa expiação. Compreenderam, meus irmãos? Todas as vezes que nós fazemos o oposto, quando a gente mente, quando a gente trai, quando a gente rouba, quando a gente tira a vida, a quem nós estamos fazendo? Ao Mestre Jesus. E vamos, no futuro, dar conta desses equívocos que nós perpetramos, né? Esses equívocos que nós fazemos. Então, meus irmãos, não será perguntado a nós qual doutrina que nós professamos, qual igreja, qual denominação religiosa. Não, para Deus não importa. Por quê? Porque para Deus e para Jesus importa o que você é,
o que você faz. É isso que, entre aspas, nos salva. Não são as denominações, não são quantas mediúnicas nós frequentamos, nem quantas doutrinárias, nem quantos passes nós damos. Não, não é isso. O que importa é o que verdadeiramente nós fizemos por amor às criaturas. Com humildade. E um dos exemplos de maior humildade que o Mestre Jesus nos deu foi antes da sexta-feira, né? O dia, o período em que ele seria entregue para a crucificação, e ele chama os discípulos, coloca em uma sala, pede uma bandeja, né? Uma bacia com água e uma toalha, e vai de um em um lavando os pés dos discípulos e enxugando. E diz: aquele dentre vós que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele dentre vós que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele dentre vós que quiser ser servido, seja o servidor. Esse é um dos maiores ensinamentos do Cristo para nós. O exemplo de humildade. Não é humilhação, é humildade. É eu compreender que existe uma força superior a mim, que é a força de Deus, as forças universais, né? Estamos envoltos nesse fluido universal, e que eu não sou superior nem melhor que ninguém. Vamos lá. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Emmanuel sempre me ensinou assim: Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Compreenderam, meus irmãos? Uma das coisas assim que mais me impactaram quando eu vi alguns pensamentos de Emmanuel para Chico Xavier foi isso. Porque nós nos ofendemos, né? Com muita facilidade. Ah, fulano de tal diz que eu sou feia. Ah, fulano de tal diz que eu sou velha, que meus cabelos são brancos. Meu Deus! O que ele falou é verdade? Então, por que você vai se ofender se ele está falando a verdade? Não tem por que ofender. Se o irmão está falando a verdade, é aceitar a verdade e pronto. Ah, não, mas o que ele falou é mentira, é calúnia. Se é mentira, então não devemos nos ofender. Por quê? Porque eu sei que não é verdade. No meu interior, eu sei que eu não fiz aquilo. Eu não falei aquilo. E acredito na lei de ação e reação. Na chamada lei do retorno, ou lei do karma, que tem vários nomes, karma e dharma, quem só fala de karma, né? Que é a parte da cobrança, mas tem o dharma, que é o retorno positivo daquilo que nós fazemos de positivo. Então, se eu devolvo, ou se eu dou ao universo dor, sofrimento, calúnia, mentiras, eu vou querer receber de volta o quê? É isso. Em algum momento, essa energia que foi como um bumerangue, ela vai retornar para mim. Por que vai retornar para mim? Porque é a lei de afinidade. Nasceu de mim, eu gerei, estou enviando. Ela vai rodar o universo e voltar para mim. Porque a energia gerada por mim orbita a minha psicosfera. Lembra das órbitas? O Sol e os planetas orbitando ao redor do Sol pela força da lei gravitacional, lei de atração. Então, eu gerei, essa energia vai voltar para mim, porque ela orbita a minha psicosfera, psicomente, esfera de círculo, energia que, circunda o meu corpo. Compreenderam, meus irmãos? Vamos lá. Há ainda aqueles cuja suscetibilidade é levada ao excesso, que se melindram com as mínimas coisas, mesmo com o lugar que lhes é destinado nas reuniões, se não os põe em evidência. Kardec, no discurso pronunciado nas reuniões gerais dos espíritas em Lyon e Bordeaux, Kardec que disse essa frase. Então, há pessoas que são tão suscetíveis
que se melindram com tudo. Ah, eu quero me sentar naquela cadeira. Ah, eu quero falar com fulano. Eu quero conviver com tais e tais pessoas políticos, né? Pessoas famosas. Meu Deus, contra a ilusão. Os hindus têm uma deusa que eles chamam de Maya, que é a deusa da ilusão. Hoje a nossa sociedade está vivendo a era da ilusão, do exterior, do que é falso e o pior, do que é perecível. Como nós dissemos, nada é nosso. O que é que eu posso dizer? Esse braço é meu? Pode acontecer um acidente e eu vir a perder esse braço. Se eu perdi, ele nunca foi meu. Porque nós só perdemos aquilo que é nosso. E só é nosso aquilo que nós conseguimos levar conosco para qualquer lugar que nós possamos ir. Que é o quê? Que está em nossa mente. Nosso conhecimento, nosso aprendizado e as nossas virtudes e os nossos defeitos. É a nossa mala, é a nossa bagagem. E quando nós partimos para o plano espiritual, nada disso a gente vai poder levar. Tudo que a gente diz que é nosso. Meu carro, minha casa, minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus pais. Nada disso. Tudo pertence a Deus, tudo pertence ao universo. E na hora que o Pai nos chamarmos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, vai ficar tudo aqui. Ou nós ficaremos na condição de espíritos errantes, perturbados. Porque nem partiremos para o plano espiritual, nem conseguiremos viver a vida material com aqueles que aqui ficaram. E ficaremos errando, ou errantes, né? Errantes entre os dois planos, na erraticidade. Em nossa casa, querendo falar com aqueles que não nos ouvem e não nos veem. No plano espiritual, sofrendo dos algozes, né? Que muitas vezes nós fizemos aqui, as pessoas que nós prejudicamos e que não nos perdoaram. Muitas vezes prejudicamos pelo nosso orgulho exacerbado. Vamos lá, que nós já estamos encerrando a nossa conversa. O orgulho está sempre em ação, criando-nos ilusões, que a gente acabou de falar. Aliás, isso é bem próprio dos ignorantes. Não querem estudar senão aquilo que preferem e só dão ouvidos aos que os lisonjeiam. Allan Kardec, na Revista Espírita, de abril de 1859. Então, o orgulho está sempre em ação, criando-nos ilusões, que acabamos de falar, a deusa Maia, a deusa da ilusão. Tudo isso aqui é ilusão. Porque se eu compro um carro novo hoje do ano, fico feliz por 15 dias, um mês, 3 meses, 6 meses, depois essa felicidade vai passar. Porque o meu desejo já vai ser visando o carro do ano do próximo ano. Porque é a cobiça passageiro. Enquanto que o que nós cultivamos espiritualmente, meus amigos, quando nós entramos no gabinete mediúnico, nós médiuns ostensivos, emprestamos o nosso corpo para o irmãozinho necessitado, e o conversador, o doutrinador, conversa com esse espírito, esclarece esse espírito, encaminha esse espírito para as câmaras de reflexão. A satisfação em nós do desejo cumprido, do trabalho bem feito, equilibrado, permanece, por muito tempo. A vibração, a energia. Quando nós entramos num gabinete de passe, né, passe espiritual, e que nós oramos a Deus e pedimos para sermos instrumento para trazer o alívio das dores físicas do nosso semelhante, e a gente tem a notícia de que aquela criatura se restabeleceu, se reequilibrou, que os irmãozinhos muitas vezes que estavam prejudicando, obsidiando aquela pessoa, foram encaminhados para a reunião mediúnica, que foram orientados, e que conseguimos fechar um ciclo e, quebrar uma corrente de mal, de dor, de sofrimento. Meus irmãos,
É uma satisfação, é um bem interior que ninguém, dinheiro no mundo nenhum paga. Por quê? Porque é o exercício do bem, é o exercício do amor. Então, para nós encerrarmos essa nossa conversa de hoje, vencer, meus irmãos, o orgulho e a vaidade, sermos humildes, não é vestirmos roupas simples, não é isso, não é o exterior, é o interior. É nós compreendermos, é mudarmos o nosso olhar e vermos que existe um exército de espíritos necessitados, desencarnados e encarnados. Que existe um exército de pessoas aí fora que estão desnorteadas, que ignoram Deus, ignoram a ação dos espíritos em suas vidas, que estão extraviadas da luz, estão tateando na escuridão. E que cabe a nós, que temos um conhecimento mínimo que seja do Evangelho, mínimo que seja da doutrina, cabe a nós orientarmos essas pessoas, ajudarmos essas pessoas para que reencontrem o caminho que leva para Deus. Religare. O que é religare? Religião. É o ato de ligar Criador à criatura, criatura a Criador. Somos filhos de Deus. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos e nunca estaremos sozinhos. Temos uma pleia de espíritos ao nosso redor, desencarnados e encarnados. Dos desencarnados, nós temos nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, espíritos amigos, trabalhadores da casa espírita onde nós militamos. Todos esses espíritos, espíritos afins que, colam conosco e diz, você vai conseguir vencer essa reencarnação, você vai conseguir modificar e chegar no plano espiritual melhor do que quando mergulhou na carne para encarnar. E os amigos encarnados, dirigentes das nossas casas, né? Presidentes, passistas, médiuns, conversadores, são nossos auxiliares e nossos ajudantes, nossos apoios. Como no dizer do hino da alegria cristã, ombro a ombro, lado a lado. É isso que nós pedimos nesse instante, meus irmãos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade da conversa. Então, sejamos humildes como Francisco de Assis, né? Ou aquela alma doce, né? Que São Francisco de Assis é a reencarnação do apóstolo João. Aquele apóstolo que ficou com Maria e que o Mestre Jesus Cristo disse, filho, eis tua mãe, mãe, eis tua filha. Então, ele retorna aqui para viver como Chico ou Francisco de Assis, que era aquela alma que conversava com os animais, que via em todos os seres da natureza irmãos. Ele conversava com as águas, ele conversava com as pedras, ele conversava com as plantas, ele conversava com os animais, ele conversava com os seres humanos. E quando estava prestes a desencarnar, ele chama, né, os irmãozinhos do grupo que ele criou, né, os franciscanos, e diz, meus filhinhos, pregai o evangelho, e se necessário, use palavras. Compreenderam, meus irmãos? Vamos pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se houver necessidade, vamos verbalizar. Mas se não houver, vamos pregar através do nosso exemplo. Pai amantíssimo, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Te pedimos, Senhor, abre nossas mentes, abre nossos corações, ilumina nosso caminho, para que possamos seguir para frente e para o alto. Abençoa, Senhor, esta casa, este ponto de luz em qualquer lugar do globo, em que os amigos trabalhadores do bem tenham a certeza de que pode levar para lá os
irmãozinhos necessitados. E que nós, como enfermeiros da espiritualidade, possamos estar sempre dispostos, apostos, preparados para servir-te com amor e abnegação. Pai que estás nos céus, glorificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, todas as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos deve. E nos deixe, Senhor, cair em tentações. Livra-nos de todo o mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Até a próxima oportunidade, meus irmãos. Fiquem com Deus. Parabéns a todos vocês responsáveis por esse trabalho do bem, por esse trabalho com Jesus. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar, procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Um beijo nos corações, Deus nos abençoe, paz e bem sempre.